vou tentar fazer duas aqui. A mesma do Ricardo D'Ameto. Doutor, é que eu não sei, MK677, você sabe o que é isso? Serve para repor GH? Eu vi isso aí. Não. Pronto. GH é GH. O que é isso? É um secretagogo, né? É uma substância que teoricamente teria uma... Ah, tá. Ah, depois eu tenho uma pergunta. E aqui, existe uma dose de ergogênicos que, usados por um período curto, não afetaria o eixo hormonal de homens? Esse é o cara que... É o LC, né? Eu vi. É o cara que quer tomar bola, mas tá com medo depois do que vai acontecer, né? Ele quer a mentira tomar que ele sem falou. Fechar o eixo, ele só quer ser enganado. Vamos ser sessão, benefícios. seja enganado. Bora. Não, Começou agora. Que é uma... Falou, gente, assim, né? Tem quase uma o dose que Valdemar não funciona, Guimarães. provavelmente vai, né? Professor Valdemar Guimarães. Claro. Cara, eu comecei a estudar ergogênico pelos livros dele. Gosto muito do professor Valdemar. Como é que era o nome? Eu tive esse livrinho. Mundo Anabólico? Não, Diário Anabólico? Não, o primeiro dele foi o... Qual que chamava? Além do anabolismo? Não, Será que tinha o Além do Anabolismo, tinha o Guerra Metabólica. Esse Guerra Metabólica O primeiro foi o Anabolismo Total. Anabolismo Total, eu vi isso aí também. Anabolismo Total, aí teve, acho que... Tinha até os Guerra ciclos Metabólica. do Dorian Yates, tinha umas ciclos assim. Sim. E o professor falava isso, né? Assim, ó, você quer usar esteroide, tenha bolas, que é, né, a linguajar dele, né? Que é isso, cara. Não é uma coisa isenta de risco. Vale a pena correr? E é por isso que eu falo que tem que ter outras coisas antes, que tem que ter um steps. Tem que ter o treino adequado, a dieta adequada, você ter tempo desses dois feitos adequadamente, um acompanhamento, ver se você pode tomar, se você não pode tomar, como é que a tua clínica, aí depois você começa a experimentar isso. Porque senão você vai passar o carro na frente dos bois. E pode não dar certo. Então, assim, pular etapas talvez não dê certo. E é justamente isso. Risco zero não existe. Sabe por quê? Porque no uso terapêutico tem gente que tem colateral. E mais que riscos, ele falou de alterar o eixo hormonal. A maioria dos medicamentos que você tem hoje, se eu utilizar um cipionato 100 miligramas por semana, que daria 200 miligramas, né, a cada 15 dias, eu vou bloquear o eixo. Vou bloquear o eixo. Só se não estou dizendo que você deveria fazer isso, se você fizer só ox. Mas se você fizer só ox, bloqueia também? Mesmo numa quantidade baixa? Talvez para 5, 10 miligramas para um homem, talvez você não bloqueie o eixo. Mas também pode você não acontecer, vai sentir muita coisa. Mas você também não vai ter efeito, entendeu? Sim. Então, assim, com 20 miligramas, você provavelmente vai inibir o eixo. E é perigoso usar óxido isolado, né? Sim, vai ficar meio molão. A oxandrolona, assim como a nandrolona, elas são compostos que não são testosterona e não viram testosterona e não viram DHT. Então, você vai começar a utilizar durante um período. Você, claro, vai ter o efeito anabólico, só que você inibiu o seu eixo. Mas você tem uma certa quantidade de testosterona. E a partir de questão de tempo, você vai diminuindo progressivamente a sua quantidade de testosterona. Como essas substâncias bloqueiam o eixo, mas não fazem a função da testosterona, pode ser que lá no meio do ciclo eu tenha sintomas de baixa de testosterona. Porque muitas células não vão fazer a função da testosterona, entende? Então é por isso que, né, falam lá que joga sinuca com corda, né? Então pode ser que não dê muito certo no meio do caminho. Então, para homens, praticamente seria interessante que você sempre utilizasse uma oxandrolona isolada. Mesmo no terapêutico, você vai usar lá 20, 30 miligramas de oxandrolona para um idoso, e às vezes ele não é tão idoso assim, pode ser que ele tenha sintomas. Então, talvez você utilizar com uma testo em gel também possa ser benéfico, entendeu? Tem uma moça aqui, Mariana Coelho, fez uma pergunta que eu não sei, achei interessante. SARMs afeta o eixo? Essa eu não sei, eu não tinha Será ideia. que ela está perguntando para mulheres? É que o eixo da mulher não é igual ao do homem, né? Vamos combinar. Então você tira ali... Não afeta tanto, mulher não tem tanto esse problema de... Você não precisa recuperar para né? produzir de novo testosterona, né? Mas o SARMs para homem afeta o eixo igual? Sim. Não sabia Você dessa. inibe o eixo, pode ter colaterais também da mesma forma, né? E qual que é a questão do SARMs? É de novo isso, Eu não sei né? muito de SARMs, na verdade eu não sei nada Você de tem SARMs. o que é o SARMs, né? Não sei se todo mundo conhece, né? Você tem o esteroide anabólico, ele é o esteroide anabólico androgênico. Esteroide porque é derivado do colesterol. Você tem o perfil anabólico de crescimento
E você tem o perfil androgênico, que é o que desenvolve características sexuais secundárias masculinas. O SARMs é uma tentativa de que no esteroide anabólico essas propriedades são indissociáveis. Então eu tenho o perfil da oxandrolona, é mais anabólico do que androgênico. A testosterona é altamente anabólica e altamente androgênica. No SARMs a tentativa de tirar isso, de tirar esse androgênico. Ele é seletivo, modulador seletivo do receptor androgênico. Então, era o objetivo tentar diminuir os colaterais com essa substância. No entanto, não tem tanto estudo que fez isso, né? Que ele não é tão eficiente. Eu acho que pode ser um futuro, que ainda é muito cedo, né? Sim, eu acredito muito no SARMs, eu acredito na substância. Né? O pessoal fala, você é contra SARMs. Não, eu não sou contra SARMs, eu sou contra a gente usar um negócio que a gente não sabe o que é. Né? Então, é mais ou menos isso. Né? E a Ox, vamos dizer, se fosse falar de uma maneira bem tosca, ela é quase um SARMs, porque ela é pouquíssima androgênica, Sim. né? Mas em dosagem alta, por exemplo, para mulher, você pega... Às vezes a pessoa acha que 10 miligramas para mulher é uma dosagem baixa. 10 miligramas, se eu computar na semana, são 70 miligramas de androgênio. O Adam veio, é como um homem já. 70 miligramas de androgênio é o que tem em 100 miligramas quase. É uma dosagem quase masculina. O Adam falou isso, lembra? Falou. Que uma semana ela tem fisiologia do Então será que você, né? Então, assim, a dosagem às vezes não é tão baixa assim, né? E eu falo custo-benefício, né? Eu tenho uma coisa que funciona. Por que você quer outra que você não sabe? Funciona, né? com bastante Mas aí, de segurança. novo, a gente entra naquela questão que eu falei. Precisa ser novidade, precisa ser diferente, né? Precisa acreditar que esse aqui é melhor, né? Precisa ser mais caro é melhor. Mais caro é melhor também. E o Tribulus que os caras tomam pra não bolar, mas achar que tá... Minha mãe O Tribulus não aumenta... Onde ela leu o negócio da melatonina. Eu vou te mandar depois, depois você lê. Mãe, eu vou falar pra ele dar uma lida, depois ele fala sobre isso. Nem a minha praia muito disso tudo da melatonina, mas assim, não tem... O que você tinha perguntado? Desculpa, eu Do Tribulus. Do Tribulus, Pra hipertrofia, pra... Não. O Tribulus tem muita... vamos dizer assim, né? As saponinas que ele aumentaria a sua testosterona. Mas a maioria dos estudos bem conduzidos, estudos randomizados mesmo, não tem esse efeito. Ele talvez tenha outros efeitos na libido, porque tem uma ação central, na melhora do espermatozoide, mas em termos de aumentar a testo, esquece. Não. Você não vai conseguir nunca, num cara hipogonádico, usar Tribulus e ele voltar a produzir testo normalmente, não vai.